Então vamos para mais uma atualização do Bitcoin e do mercado cripto. Vamos iniciar aqui pelo Price Action do Bitcoin no gráfico diário. Bitcoin é uma zona que tem encontrado resistência, para ultrapassar, que vem aqui dos seus 116, e 200 mais ou menos, até aqui os 114. O Bitcoin não tem conseguido fechar o corpo, das velas aqui acima dessa zona. Deixado 3 pavis aqui em cima no gráfico diário. E é isso, uma zona de resistência. Já tinha traçado essa zona anteriormente, que seria uma zona de resistência, principalmente aqui pelo Price Action. Também a gente tem essa linha aqui, essa linha de tendência de baixa também, que poderia ser uma resistência, e até agora a gente também não viu fechar corpo do candle aqui acima dessa zona. Próxima resistência, quando a gente ultrapassar, seria aqui na casa dos 117 mil dólares. Como eu costumo sempre trazer o exemplo, o mercado e o preço, ele funciona como um elástico, Então, se a gente vê o preço esticou demais e ele não consegue ultrapassar certa zona, é normal, natural, ele retrair um pouco para depois continuar essa movimentação, com mais força, exatamente como um elástico. Então, não seja precipitado para estar comprando nos momentos de alta tensão desse elástico, alta tensão, momentos que o preço está muito esticado. Então é isso, nesse exato momento agora é muito provável que o preço venha a fazer uma retração para continuar essa movimentação. Sim, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui muito importante pelo Price Action, que a gente poderia estender aqui, e é muito importante que o preço siga respeitando essa linha de tendência de alta aqui, trabalhando acima dela, pelo menos aqui no gráfico diário. E agora a gente pode baixar o time frame aqui para o gráfico de 2 horas, para a gente tentar entender melhor, dar um zoom, para a gente tentar entender como é que pode ter essas movimentações e os pontos importantes que a gente tem aqui também em tempos gráficos menores. A gente pode ver melhor aqui como é que foi essa interação com essa zona da resistência, do preço, e realmente o preço agora vem buscando a correção. Eu tinha feito uma análise mais cedo, mandei no grupo, no grupo grátis, que está aqui no link, e mandei também no grupo privado, se eu não me engano, uma análise do 30 minutos. A análise do 30 minutos eu vou jogar aqui antes de eu entrar na análise dos 30 minutos, para vocês verem o que eu falei lá no grupo no 30 minutos. Mas aí o que eu vejo é que o Bitcoin também com probabilidades grandes de continuar uma correção. Vou trazer aqui um indicador das NEMAs para a gente ter uma ideia melhor, o que está acontecendo aqui no gráfico de 2 horas. Eu trouxe esse padrão aqui também nas minhas análises mais cedo lá no grupo. Padrão de 2 horas, zona importante para o preço recuar, interagir, segurar aqui pelas NEMAs do gráfico de 2 horas seria aqui essas NEMAs centrais, Então a gente tem as 2 NEMAs centrais como suportes muito importantes. Então uma zona que começa aqui dos 113,300 e vai aqui até os 111, e 200 mais ou menos. Essa segunda NEMA central aqui é também um suporte muito importante, caso o preço queira permanecer dentro desse padrão aqui, dessas NEMAs, padrão de indicador. Então, eu acredito que ele pode sim respeitar e segurar essa zona, porém, a gente tem que ficar atento, porque tem padrões aqui pela tabela dos 5 minutos até os 30 minutos, com padrões de venda surgindo aí. Então, a gente baixa o time frame ainda mais por 30 minutos, e a gente agora pode acompanhar realmente uma divergência aqui baixista. Por isso, tentou romper por 2 vezes, não conseguiu, a primeira vez rompeu, mas voltou, devolveu muito rápido, voltou para o range aqui dessa divergência. Quando eu falo divergência, não é divergência do indicador perante ao preço, sim entre as 2 NEMAs centrais. Elas estão se afastando, por isso que eu chamo isso de divergência. Enfim, o preço vem trabalhando agora abaixo das 2 NEMAs centrais, as duas apontando para baixo. Isso aqui pode ser o início de um padrão de baixa aqui no 30 minutos. E a gente tem que ficar atento principalmente nos suportes que a gente tem aqui no gráfico, tempos gráficos maiores, 2 horas, 3 horas, As NEMAs 3 horas estão um pouco mais abaixo aqui, ó. A primeira NEMA central está no 112, 200 ou 611. Então a gente tem como suporte aí também essa zona aí bem importante para a gente estar atento. Então vamos acompanhar aqui essa correção, pode ser que traga boas oportunidades. A gente tem padrões de alta aqui em tempos gráficos maiores, 2 horas, 4 horas, 6 horas, dando compra aqui ainda pelo indicador. Eu acredito que essa retração pode ir em direção a esses suportes que a gente tem aqui pelas NEMAs para continuar posteriormente essa movimentação de alta. Claro que tem que respeitar esses suportes aí, e ficar atento. A dominância aqui que está nesse padrãozinho de alta no gráfico de 12 horas permanece respeitando muito esse padrão aqui de alta, e a gente pode ver fortes movimentações da dominância acontecendo, Então a gente pode ver isso acontecer. Esse padrão aqui mostra que tem grandes probabilidades de fortes movimentações de alta na dominância
do Bitcoin perante as altcoins. Isso aí pode ser perigoso para as altcoins, a gente pode ver as altcoins sentindo essa movimentação aqui da dominância se ela voltar a subir realmente. Agora, trazendo esse panorama das NEMAs aqui no 30 minutos, né? Todos os gráficos aqui no 30 minutos. Aqui a gente tem a ADA, Bitcoin aqui o primeiro, dominância aqui no meio, em cima, ADA Cardano, Uni, Sol e Ethereum, né? Trazendo aqui as maiores altcoins, que tem grande relevância aí no mercado. E elas estão também em padrões semelhantes, todas em divergências, as duas afastadas, as duas NEMAs apontando para baixo, as duas NEMAs centrais. As NEMAs coloridas são apenas suportes e resistências. Então, para o que a gente está olhando aqui agora, que é a tendência, né, o padrão que a gente tem olhando é para indicar as tendências. Então, as tendências que a gente está mostrando aqui agora no 30 minutos são tendências de baixa, estão surgindo e ganhando força à medida que o tempo vem passando. Vou deixar um vídeo falando sobre isso, né? Essa análise que eu fiz aqui um pouco mais cedo e mandei lá no grupo, pra vocês verem como é que está se desenvolvendo, como é que elas se desenvolveram, né? De como eu fiz mais cedo essa análise, como é que está agora. E agora, para a gente entender um contexto geral, num tempos gráficos um pouco menores, vamos aqui por 30 minutos. Esse aqui é o 30 minutos do Bitcoin, ADA Cardano, aqui a Uni, Solana e Ethereum. Vamos lá, Bitcoin, divergência, como vocês estão vendo aqui, isso pode mostrar enfraquecimento. Gráfico de 30 minutos, esse padrão já tinha acompanhado ele em 10 minutos, 15, agora já está no 30 minutos. Por enquanto, um padrão entrando agora em um padrão de baixa, mas essa divergência mostra para a gente enfraquecimento. Então a gente tem que ter atenção que, quando o preço estiver trabalhando aqui dentro desse range ou abaixo dele, muita probabilidade de continuação dessa movimentação corretiva, né, em curto prazo de tempo. Ou seja, natural, o preço venha fazer correção, inclusive até para buscar suporte no 2 horas ali, naquela zona de suporte que a gente tem muito importantes. Todos esses ativos aqui estão padrões semelhantes também no 2 horas, padrões de alta. Então é interessante que eles se mantenham acima dessas zonas em tempos gráficos menores. Quem tiver com a NEMA aí pode ir acompanhando esses padrões, né, tanto no 30 minutos como no 2 horas e vendo esses suportes que são bem importantes aí. Tem esses padrões aqui desenvolvendo, padrões corretivos aqui no 30 minutos. Como eu falei para vocês, a dominância, né, subindo, à medida que o preço vai caindo do Bitcoin, isso não é muito bom para as altcoins, elas vão sentindo ainda mais essas correções. Vou ficar atento também com elas em tempos gráficos maiores, né, essa interação, esses padrões também estavam acontecendo na maioria das altcoins que a gente estava analisando também. Eu fiz outro vídeo mostrando elas e algumas delas já estão perdendo o primeiro suporte das NEMAs, como o Ethereum, a Solana também já perdeu a primeira NEMA, a Uni também já perdeu a primeira NEMA, todas no tempo gráfico de 2 horas, é um padrão que a gente tinha mostrado. Então tem que ficar atento aí para ver se essa correção vai respeitar esses suportes, porque realmente, como são padrões fractais, esses padrões que a gente tem aqui no Bitcoin em 30 minutos, nada me garante que eles não vão continuar ganhando, não posso garantir que eles não vão ganhando força e vão invadindo os padrões de alta de tempos gráficos maiores. Então tenha atenção em relação a isso, esses suportes, essas zonas são muito importantes que o preço respeite, podendo trazer boas oportunidades de compra nessas zonas aí que a gente tem como suporte. Então vamos ficar atento, galera, a esses padrõezinhos que estão surgindo em tipos gráficos menores. Eu acredito que é só captação de liquidez. Vamos dar uma olhada aqui na análise de sentimento. A gente precisa ficar atento a isso. Se a gente for confirmar essas zonas aqui, realmente a gente vê que temos uma zona de liquidez aqui abaixo do preço a partir, principalmente ali dos 113,331, com 32 milhões aí para serem estopados e liquidados. Muita atenção aí com essa zona, o preço pode buscar essa liquidez, essa liquidação, para depois continuar essa movimentação de alta. É isso aí. Eu também falei mais cedo sobre isso, principalmente isso aqui, ó. Essa zona que a gente tinha aqui abaixo, que já foi captada com 37 milhões, né, as posições de long para serem estopadas e liquidadas, e o preço foi lá, foi buscar essa liquidez, captou essa liquidez aí dessas posições. E agora que a gente vê que temos mais posições aqui em zonas mais abaixo, aqui na zona dos 112,600. Então, próximo ali daquele suporte que eu tinha trazido para vocês das NEMAs no gráfico de 3 horas. Se não me engano, está próximo da primeira NEMA central do gráfico de 3 horas. Então, aí, uma zona bem interessante para o preço ir buscar e se manter acima dela, né? Captar essa liquidez, depois voltar para buscar liquidez mais acima, que a gente já tem também posições de vendidas, né, que estão aqui para serem liquidadas na zona dos 116 mil dólares. Vamos ver se o preço está mais próximo aqui dessas zonas aqui de liquidez mais abaixo, capta essa liquidez ali de baixo, para depois voltar a subir e começar a captar essa liquidez de preços de zonas mais acima. A gente tem também aqui no TRDR pontos bem interessantes agora para a gente analisar. A gente viu o Open Interest acompanhando toda essa movimentação de alta, né? O que é muito bom, mostra interesse, né, por essa movimentação de alta, porém, em certo momento, nesse range, né, que a gente ficou lateralizando aqui, vocês viram que
a gente pode observar que o Open Interest veio caindo, né, nesse momento. E ele segue caindo aqui à medida que o preço vem corrigindo também, o que é muito bom, mostra que pode ser uma correção apenas natural, uma correção, não tem muito interesse pela correção, pode ser apenas uma correção saudável, inclusive para a continuação da movimentação. Porém, o que a gente tem que ficar atento aqui é o ratio. O ratio segue subindo lentamente, né, discreto, descarado aqui, mas é algo que a gente precisa estar atento, porque se esse ratio continuar subindo aqui, pode ser que o preço corrija ainda mais para continuar estopando essas posições aqui de long que estão entrando aqui agora nesse exato momento. Então vamos ficar atento, essa correção não gerou muita captação de liquidez ainda, tivemos poucas vendas ao mercado e poucas posições de long que foram estopadas e liquidadas ainda. Como a gente viu ali, ainda temos zonas mais abaixo para a gente captar mais liquidez e eu acho que nesse momento é isso que o preço vai fazer, procurar captar essa liquidez que a gente tem ali um pouco mais abaixo. Galera, se esse vídeo te acrescentou de alguma forma, um vídeo rapidinho só para atualizar aqui, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like para a gente ajudar esse canal a crescer mais e mais. Tamo junto, vamos até o próximo vídeo, valeu e um abraço.